criticadas, e que a gente tenha um espaço de imprensa, seja televisiva, como disse aqui o vereador Renato Birramia, de jornal, a imprensa escrita, o rádio, que é uma ferramenta muito importante de comunicação e que às vezes a gente acaba, na pressa do dia a dia, nem considerando e nem lembrando, mas o rádio em Nova Friburgo tem uma presença marcante. É impressionante o quanto o rádio ele atinge a comunidade friburguense, em todos os cantos. Eu acho que quando a gente fala da sala de imprensa e lembra do Américo Ventura, não tive o prazer de conhecê-lo, mas destaquei aqui duas palavras que foram ditas, que eu acho que são fundamentais na vida de qualquer pessoa, que é a honestidade e a integridade. Valores fundamentais de um homem que já está marcado na história de Nova Friburgo. Batiza escola, rua e agora uma sala de imprensa na Câmara Municipal. Eu congratulo-me com o senhor Laércio Ventura em razão de espelhar esse homem, né, que tão marcantemente faz parte da vida de Nova Friburgo e já está aqui, mais uma vez, eternizado, se não numa placa de rua, né, como já foi dito aqui, também, além de uma placa de rua, também na Câmara Municipal. E que os repórteres, jornalistas, os estudantes que possam frequentar a Câmara Municipal tenham a possibilidade de utilizar esse espaço, né, que seja um local de encontro, de aprendizado, de troca de experiência, e que a gente possa estar interagindo com todos, né? Deixo aqui sempre à disposição o meu gabinete, porque é fundamental que a gente possa dialogar com a imprensa, e é fundamental que a imprensa possa procurar a Casa Legislativa e ter as suas portas abertas. Então, eu congratulo-me, senhor presidente, acho que foi uma ideia excelente, não só a iniciativa de termos uma sala de imprensa, mas de ter acolhido a sugestão do nome. Parabéns. Antes de passarmos... Eu gostaria de, antes, pedir as devidas desculpas, eu não conheço a todas, mas também encontram-se presentes as filhas do seu Laércio, a senhora Dalva e a Laís, e as netas, a Gilze e a Ana Carla. E registrar também a presença do meu amigo Sérgio Seixas, ex-presidente aí da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, membro do CONSEG, engenheiro ativo aí na nossa cidade. Muito obrigado pela presença. Vamos ouvir nosso querido vereador Manuel Martins. Meu caro presidente Sérgio Xavier. Alô? Meu caro presidente Sérgio Xavier, vou pedir permissão a Vossa Excelência, eu vou cumprimentar o nosso querido Laércio Ventura, estendendo todos aqui presentes, parabenizar o Laércio mais uma vez por estar aqui, a família completa, a família da Voz da Serra aqui nos prestigiando. Eu acho, presidente, que não tinha outro nome tão adequado para se dar à sala de imprensa da Câmara Municipal de Nova Friburgo. A gente que é lá da roça tem um medo danado de imprensa, mas a imprensa de Friburgo faz a gente ficar feliz, porque é uma coisa que mostra o lado bom e mostra o lado ruim, porque a gente mostrar só o lado bom, eu acho que não é bom, tem que ser o lado positivo e negativo. Quero aqui de público fugir um bocadinho dessa grande homenagem e parabenizar o nosso secretário de Educação de ter reduzido o horário de trabalho dos funcionários da educação de 8 para 6 horas, que os funcionários, é um desejo de todos os funcionários. Então, eu quero aqui de público parabenizar o secretário por essa iniciativa e voltar a dizer, meu querido Laércio, que o cavaco nunca voou longe do pau. Se hoje o senhor é um excelente jornalista, querido na nossa cidade, é porque teve um pai excelente, um pai abençoado, e por isso que os filhos nascem abençoados, a família, enfim, todos eles saem ganhando. Então, mais uma vez, presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar todos os presentes aqui, e dizer que a gente fica muito honrado de ter hoje a sala de imprensa, em nome de Américo Ventura, aqui na nossa casa. Muito obrigado, todos com Deus. Vereador, professor Pierre.
Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, também estendendo o cumprimento ao secretário de Educação, Marcelo Verli, que hoje me acolheu de modo muito prestimoso na Secretaria de Educação. Quero aqui de público agradecer o convite para podermos discutir a evolução da educação no nosso município. Cumprimentar o querido Laércio Ventura, homem de história, e que continua essa história tão bela, o legado do pai. Da mesma forma, o Tony Ventura, o querido amigo também José Duarte, também presidente da Associação Friburguense de Imprensa, e o Henrique Amorim, jornalista, representando tantos nomes do jornalismo do nosso município. Queridos vereadores, também senhoras e senhores. Hoje é um dia de história, e a gente tem que voltar à história. E a gente tem que revisitar exatamente da última oportunidade que tivemos de falar de Américo Ventura, quando dos 65 anos de A Voz da Serra, nós trabalhamos a imagem de Américo Vespúcio, das viagens. E mesma viagem que nos faz remontar o período do humanismo renascentista de Gutenberg, da imprensa. E a imprensa se tornou metonímia, vereador Renata Birrâmia, abrangendo e abarcando todas as suas formas de comunicação, seja ela escrita ou não. E dali a importância da prensa, do acesso à informação, do acesso ao conhecimento. Nós vivemos um século da informação e a gente tem que distinguir informação de conhecimento, que são coisas distintas, embora entrelaçadas, e daí a importância de tantas informações que, quando se configuram dentro de um contexto de fato e de base, se torna conhecimento, quando é aprendida pelo ser humano. Mas eu gosto de ir à história também no Brasil, da imprensa no Brasil. No início do século XIX, Dom João VI, ele permitiu o surgimento da imprensa em nosso país. Ainda colônia. O Brasil, durante o século XVI e XVII, não tinha imprensa, era proibida. Tudo passaria por Portugal. E, com o advento da imprensa no século XIX, o Brasil deu um salto impressionante. E não foi à toa que os autores da época, os grandes autores da literatura nacional, se confundiam com a missão também de publicação nos periódicos que acompanhavam os folhetins. E a gente não pode deixar de registrar que o Rio de Janeiro, sendo capital já da República ainda no final do século XIX, foi a capital de maior tempo no país, quando o Brasil deixou de ser monarquia para se tornar república. Nós tínhamos com muita força ainda maior a presença da imprensa nas casas legislativas, a saber, o Senado Federal e a Câmara à época. E Machado de Assis, quantas são as crônicas, quantos são os registros do maior autor de nossa literatura, também comentando os fatos da casa política. Também Triste Fim de Policarpo Quaresma, o grande Lima Barreto menciona a presença da imprensa no Senado Federal, quando do pedido de requerimento do Major Quaresma para que a língua brasileira fosse o tupi, e fora publicado de modo alardeado, segundo o romance, para todo o país. E por que eu estou dizendo tudo isso de história? Porque casa política sem presença da imprensa não é plena. Me rememoro aqui também o AI-5. Infelizmente, o pai do AI-5, Costa e Silva, que ainda nomeia uma de nossas avenidas, quando estabeleceu o AI-5, quantos foram os direitos que foram retirados em cassações políticas e também da livre expressão. E a Constituição da República nossa é bem clara em estabelecer a liberdade de expressão. A presidenta eleita Dilma Rousseff fez questão de destacar: eu prefiro uma imprensa barulhenta ao silêncio.
E creio que essa deva ser também a nossa posição em defesa das liberdades de expressão. E ter uma sala de imprensa nessa casa, bendita a ideia de quem a teve, bendita a ideia de quem a acolheu, é de grande importância. Nós teremos agora, com certeza, um acompanhamento muito mais tete a tete da realidade da casa política do que outrora tínhamos. Uma proximidade ainda maior do que outrora tínhamos. E não poderia ter outro nome senão um nome de história. Por isso, volto ao início da minha fala na valorização da história. Américo Ventura. Então, Américo representa história na imprensa municipal. E não poderia ser outro nome que não dele para nomear um espaço que faz história em nossa cidade, que é a Casa Legislativa. Então, estamos literalmente alardeados de história e de homens históricos na nossa vida. E não poderia deixar essa casa de homenagear a um grande ícone da história de nossa imprensa. Então se faz de extrema justiça esse nome. É justo. No texto bíblico, o termo que mais aparece é justiça. Sedacar, que representava várias palavras, mas especialmente justiça. Eu desafio a quem conteste isso, porque tudo concorre para a justiça. E, nesse caso específico, nomear a sala como Américo Ventura é também um ato de justiça. E se o nome remonta viagens, que muitas viagens sejam feitas aqui, na história, no presente, nos fatos principalmente, para que chegue às páginas de jornal, às ondas de rádio, também na internet e nas outras formas de manifestação midiática. Então, senhor presidente, eu concluo aqui de forma a fazer essa ode mais uma vez, sem ser redundante, pelo contrário, de modo a ser ratificador da homenagem merecida que se dá a esse grande homem, Américo Ventura. Uma ventura na história do nosso povo, uma ventura na história da nossa imprensa, uma aventura que começará a acontecer a partir de agora com essa sala Américo Ventura. Então, parabéns imensamente a todos, em especial a Laércio Ventura. Obrigado, presidente. Vereador Edson Flávio. Excelentíssimo senhor presidente, senhor Américo Ventura, Laércio Ventura, cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, cumprimento todos os vereadores, toda a imprensa aqui presente, representantes dos diversos segmentos sociais deste município. O importante é que nós estamos contando a história da nossa gente, a história da nossa cidade, valorizando a nossa gente, valorizando o povo que vem construindo Nova Friburgo. Nosso Brasil tem mais de 5.000 municípios, portanto, mais de 5.000 câmaras de vereadores. E encontramos 2 câmaras de vereadores com uma sala de imprensa. 2 câmaras no Brasil. Eu quero, vereador Sérgio Xavier, ilustre presidente desta casa, quero dizer que esse mandato legislativo da qual nós, todos aqui juntos, fazemos parte, é um mandato que tem cotidianamente escrito a história de Nova Friburgo e colocado o nosso município numa dimensão nacional. Coisas de alcance nacional têm acontecido nesta Câmara de Vereadores, projetos que muitas câmaras desse país não têm, nós temos trazido a esta casa, e isso nos orgulha muito, nos honra muito ser vereador de primeiro mandato e fazer parte desta Casa Legislativa. Então essa sala de imprensa, ela surge para apoiar o profissional, o jornalista, o profissional de comunicação social, e
também mostra a visão da presidência desta casa, na pessoa do vereador Sérgio Xavier, a visão vanguardista. Esta é uma grande realidade. Muitas outras casas por este Brasil, até de grandes metrópoles, já poderia ter feito. Quantos jornalistas, talvez o jornalista aqui presente, né, o próprio diretor do jornal A Voz da Serra e outros aqui presentes, já foram ao Rio de Janeiro, já foram à Assembleia Legislativa, já foram à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, saindo do interior para cobrir qualquer fato e chegando na capital, não encontram um espaço sequer para sentar-se hoje, para até mesmo usar o seu laptop. Não encontra espaço. Se nós vamos a Brasília, chega no Congresso Nacional, também não encontra espaços adequados. E hoje nós inauguramos este espaço aqui nesta casa, que amanhã estará nas páginas do jornal A Voz da Serra, entrando para a história do Brasil, e certamente quando alguém daqui a algum tempo procurar lá o Google e entrar lá e adicionar sala de imprensa, não vai mais aparecer somente o município de Ilhéus, na Bahia, e o município de Souza, na Paraíba. Vai aparecer o município de Nova Friburgo, e Nova Friburgo aparece para o Brasil e aparece para o mundo, que é o desejo de cada um de nós que estamos aqui. Fazer o nosso município ser reconhecido, não só no estado do Rio de Janeiro, mas pelo Brasil inteiro, como um município cujos seus legisladores, seus parlamentares, têm uma preocupação com a sua história e ainda induz outros a ter uma preocupação com a sua também. Eu tenho certeza que outros vereadores vão agora olhar no site, olhar na internet, vão ver Nova Friburgo inaugurando uma sala de imprensa e fazendo com que nós possamos ser vistos por todos. Fazer a imprensa no interior é complicado, como disse seu primo Zuni Ventura. Ele disse certa vez, palavras dele, fazer imprensa no interior, ele se sentia lisonjeado até por participar. Ele disse que considerava os jornalistas do interior, os colegas dele, tantos colegas, verdadeiros guerreiros, que fazer jornalismo nos grandes centros, segundo ele, é fácil. Difícil é fazer jornalismo no interior. E o jornal A Voz da Serra, como toda a imprensa local, vem fazendo com grande dificuldade jornalismo no interior, e hoje fazendo parte de um espaço nesta casa, que com certeza, quando o jornalista do jornal o Globo vier aqui, quando o jornalista do Jornal do Brasil, quando o jornalista do Dia Extra e outros veículos mais de comunicação vierem a Nova Friburgo, vão saber que aqui existe um espaço para ele falar daqui com o mundo. Isso nos honra muito, vereador Sérgio Xavier, e marca a legislatura de Vossa Excelência. Marca a legislatura de Vossa Excelência sem pingo de dúvida, porque Vossa Excelência abre a casa para o povo quando traz a imprensa que leva a nossa voz, a voz do poder legislativo para a população. E eu quero concluir, senhor presidente, com muita tranquilidade nessa noite festiva, quando a jornalista Fabiana Siqueira escreve no canal da imprensa, o melhor lado da moeda. Todos sabemos que a história é apenas uma questão de ponto de vista. Portanto, os feitos do jornalismo pelo Brasil podem ser encarados como heróicos por muitos e vergonhosos por outros. Tentemos então encontrar pontos menos controversos desta longa história. A imprensa chegou ao Brasil na bagagem da família real portuguesa, quando esta veio refugiar-se dos ataques franceses a Portugal. Mas não tinha absolutamente caráter comunitário, pois jamais podia falar contra a coroa. Porém, mais tarde, quando os primeiros gritos de independência, a imprensa foi fundamental para fomentar o desejo de liberdade na colônia. Já no Brasil imperial, os pasquins contribuíram para dar voz a diversos grupos sociais. Eram jornais de formato crítico, com características panfletárias, que refletiam as contradições sociais e políticas e influenciavam no andamento dos acontecimentos.
Durante o período republicano, os jornais passaram a defender a República e a abolição da escravatura, chegando a 74 o número de periódicos nesse sentido. Machado de Assis chegou a dizer da imprensa nesta época: houve uma coisa que me fez tremer, que fez tremer a aristocracia, mais do que os movimentos populares, o jornalismo. Para defender a liberdade de expressão e os interesses da classe jornalística, surgiu em 1908 a Associação Brasileira de Imprensa. Jornalista José Duarte, presidente da Associação Friburguense de Imprensa, que muito nos honra estar nesta casa e que esta casa ainda precisa dar passos largos para ter um relacionamento mais forte com a Associação Friburguense de Imprensa. Nós precisamos fazer isto. Com a participação de apenas 8 jornalistas, depois de um turbulento período de perseguições políticas e mortes, a ABI hoje é defensora da liberdade de imprensa e do diploma de jornalismo, além de divulgar livros escritos por jornalistas. A imprensa anarquista foi responsável por dar vazão aos sentimentos e realizações da classe operária. Os jornais anarquistas lutavam contra o trabalho infantil e o excesso de trabalho feminino. Divulgavam peças teatrais, programas culturais apresentados pelos trabalhadores e reivindicavam direitos do proletariado. Em 1934, Getúlio Vargas atendeu aos gritos trabalhistas veiculados pela imprensa e outorgou a Carta do Trabalho, que sintetizava as reivindicações do povo. E para concluir, um sentimento novo surgiu na imprensa durante a ditadura, impedido de divulgar a barbárie política da então conjuntura nacional da época. Os jornalistas sentiam-se amarrados e lutavam como podiam pela liberdade de imprensa. Muitos perderam a vida por não obedecerem aos programas de censura do governo. Outros foram exilados em países distantes, ficando longe da família, amigos e da pátria pela qual guerreavam. A imprensa, que conseguiu driblar a censura, foi fundamental para a queda da ditadura militar no Brasil. Por meio da história, podemos perceber a importância da imprensa como incentivadora da liberdade, dos direitos do povo, da conscientização política, do fim das injustiças sociais. Embora amplamente criticada pelo posicionamento patronal, que adquire em muitos casos, a imprensa sempre foi responsável, de alguma forma, pelas grandes mudanças do cenário nacional. Este talvez seja não apenas o outro ou o melhor lado da moeda quando se trata de imprensa. Senhor presidente, eu concluo dizendo que hoje, na verdade, nós não celebramos simplesmente a inauguração de um espaço. Nós celebramos, mais uma vez, a oportunidade de falar com o povo através da imprensa. E eu aproveito para parabenizar, então, todos os jornalistas aqui presentes, toda a imprensa aqui presente. E com esse ato que nosso presidente, junto com toda esta casa, outorga no dia de hoje, nós colocamos Nova Friburgo, mais uma vez, no pódio dos municípios preocupados com o crescimento do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Gostaríamos também de registrar a presença de alguns profissionais aqui do Jornal Voz da Serra, que nos prestigiam nesta sessão: a senhora Ângela Pedretti, o senhor Leonardo Veloso, Bruno Pedretti, Flávia Namen, Eloí Perdigão, Sueli Ferreira, Marta Iaci e Yamini Silvares. Muito obrigado pela presença de todos. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores jornalistas, todos que nesse momento celebram essa execução desta proposição, gostaria de me remeter a um passado, aonde, Laércio, a primeira vez que tive contato com o jornal A Voz da Serra foi quando a minha mãe era vereadora. E a gente estabeleceu uma parceria de lealdade com a Eunice Lobo, que era sua colunista, e que retratava todos os feitos da nossa sociedade. Me remeto também ao Mr. Byron, ou seja, o Merece, que também era uma pessoa que contribuiu muito com o seu jornal e com a sociedade friburguense. E passava sempre informações, ele sempre
publicavam fotos de determinados eventos onde eu participava e eu tive um apego com relação a isso. Fui estudar na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, onde encontrei o professor Ralph, que fazia um jornal batido à máquina. Então, procurei, a gente fez amizade, estabeleceu e lançamos o jornal Albo Cultural, um jornal impresso, onde ele rodou na cidade de Nova Friburgo e em Petrópolis. Depois fizemos o esportivo, junto com o J. Durão, que também foi trabalhou contigo lá, e tomei gosto com relação à questão da imprensa. Mas todo esse tempo, todo esse momento, sempre teve a admiração, o respeito, o afeto e, principalmente, o exemplo das suas atitudes perante a sociedade friburguense. Por quê? Porque quando nós, que somos da imprensa, decidimos colocar ou não uma matéria no ar, decidimos ouvir ou não determinadas pessoas que nos procuram, a nossa responsabilidade é muito grande. Isto porque a gente pode, em uma matéria, acabar ou levantar uma pessoa. E por essa experiência que eu tive ao fazer jornal, ou seja, era um periódico, um tabloide, depois virou standard, era de distribuição dirigida, gratuita, fiz capa colorida, até a CEF na época fazia aniversário, subsidiou esse pagamento de capa colorida, e eu aprendi uma coisa que você, a cada dia, tem esse prazer, que a cada edição que vai para as bancas, que a cada edição que é impressa, que é distribuída na cidade, você tem aquele sentimento de vaidade, que é mais um filho seu que vai para as mãos de todas as pessoas que têm oportunidade. Quando vim candidato a vereador nas últimas eleições, ouvi muitos exemplos e muitas pessoas falando que não adiantava ser candidato porque a imprensa não tinha tradição de eleger vereador na cidade de Nova Friburgo. Citaram vários nomes, várias pessoas, uns que tiveram boas votações, outros que não, mas todos eles com a mesma característica de, como bom filho, não fugir à luta, não deixar de colocar seu nome para que seja passado pelas urnas. E eu tive a grata satisfação de ter sido o vereador mais votado da história de Nova Friburgo, oriundo da imprensa. Me remete, em determinado momento, eu tenho um relacionamento estreito com o ex-governador Moreira Franco, que agora é diretor da Caixa Econômica, está propenso a ser ministro, onde ele narrou várias histórias do Amaral Peixoto, que era seu sogro, junto com seu pai. Ou seja, ele, Moreira, disse de vários momentos onde ele tinha como exemplo o Amaral Peixoto, a imprensa feita pelo seu pai, pelo Américo Ventura, a luta que tem, o grande lutador que ele era em função de se manter um jornal no interior naquela época. Isso é emblemático e ficou marcado. Eu estou aqui em minhas mãos uma proposta que exatamente, olha que coincidência, dia 23 de novembro de 2009, eu tenho mais de 1000 projetos de lei nessa casa e vou ler essa proposição, que infelizmente ela ainda está aguardando a inclusão na pauta, mas fico feliz do presidente, de todos os vereadores, terem a oportunidade de executá-la. Câmara Municipal de Nova Friburgo, gabinete do vereador Marcos Medeiros, ao excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier, muito digno presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades, que seja submetido ao douto plenário dessa casa o seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução legislativa 010/09 torna obrigatória a implantação de uma sala de imprensa na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vem aqui os artigos, para o final, sala Jean Bazet, 23 de novembro de 2009. E tenho como justificativo o presente projeto de resolução que torna obrigatória a implantação de uma sala de imprensa na Câmara Municipal de Nova Friburgo, vem ao encontro, ao anseio dos profissionais da área, a fim de que realizem de forma digna o exercício de seu trabalho, principalmente com equipamentos adequados, tudo devidamente amparado pela Carta Magna de 1988. O artigo 5º da Constituição Federal, em verbis.
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente, censura e licença. São invioláveis a intimidade da vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente à sua violação. Artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado e disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observados os dispostos no artigo 5º, inciso 4º, 5º, 10º, 13º e 14º. Faço o exposto, a fim de que todos os vereadores somem esforços, sirvam-me do presente da proposição para submeter a apreciação do douto plenário, depois observadas as formalidades regimentais, o incluso projeto de resolução que torna obrigatória a implantação de uma sala de imprensa na Câmara Municipal de Nova Friburgo. E tem um outro projeto de resolução, esse aqui eu até peço, presidente, que se verifique a possibilidade, uma vez eu reapresentando, que ele possa ter uma nova apreciação, onde o projeto de resolução legislativa 001/2009 institui a reserva de 3 assentos na primeira fileira à direita do plenário para os membros da imprensa de televisão, rádio e periódicos. Aí vem a justificativa, o objetivo da proposição busca, acima de tudo, dar a maior transparência possível dos trabalhos da Câmara Municipal aos cidadãos de Nova Friburgo e região e assim sucessivamente. Então, fico feliz em poder participar desta legislatura, em poder realizar um sonho, porque, Laércio, você sabe que eu sou de família humilde. Meus pais, minha mãe e meu pai são pessoas de poucas letras, pessoas que foram humilhadas durante vários momentos da sociedade friburguense por serem pessoas de poucas letras. E você sempre tratou a minha família com respeito. Você, tendo o maior, o melhor e o mais atuante meio de comunicação da nossa sociedade, sempre nutriu respeito à minha família, que eu tenho a certeza que foi passado pelo DNA, através do seu pai, Américo Ventura, que hoje vai estampar o nome dessa importante sala de imprensa, executada pelo presidente Sérgio Xavier. Quero, mais uma vez, reiterar a possibilidade desses 3 assentos e me colocar à disposição de toda a sociedade friburguense e dizer, por derradeiro, a alegria e a satisfação de vários vereadores aqui terem a oportunidade de me citarem como um dos membros da imprensa da cidade de Nova Friburgo. Conforme eu lhe falei, um passado bem próximo. Infelizmente, a minha família não teve muita oportunidade, meu pai e a mãe, apesar de terem sido vereadores, mas que hoje eu consigo me expressar, consigo falar de igual para igual e ter profundo conhecimento da conjuntura mundial, seja o assunto que for. Parabéns por vossa presença nesse momento, parabéns por essa proposição e que a Câmara Municipal de Nova Friburgo continue dando esse exemplo de cidadania para toda a cidade de Nova Friburgo. Muito obrigado. Finalizando a participação dos vereadores, vereador Nami Nassif. Senhor presidente, membros da mesa que compõem a mesa, Tony Ventura, senhor Laércio, secretário de Educação Marcelo Verli, José Duarte, Henrique Amorim, senhoras e senhores aqui presentes, imprensa escrita, falada e televisiva. A gente, quando fala na imprensa, a gente tem que lembrar um pouco da história do nosso país. Quando se fala em democracia, tem que se falar na imprensa. Porque hoje a gente fala que esta casa aqui é uma casa democrática. Mas não seria democrática se não teria uma imprensa junto com ela. E nada mais justo do que fazer uma sala para a imprensa e o nome de quem tem uma história com a imprensa de Nova Friburgo, o seu Américo Ventura. E a imprensa passou por muitos apertos na ditadura. Quantos jornalistas estão nos porões hoje, ficaram nos porões da ditadura, presos por falar a verdade? Então, acredito eu, senhor presidente, senhores vereadores, que essa casa hoje estará abrindo as portas para a imprensa e de uma forma respeitosa que dará a transparência e conhecimento da população o que se passa por aqui por dentro.
porque a imprensa, na verdade, se torna o quarto poder, sim. Ela tem o poder de influir. Ela transforma o preto no azul e o azul no preto. Basta ela querer. E a imprensa tem que ser imparcial, porque a imparcialidade da imprensa é que faz a democracia prevalecer. Entendo que nós, todos os homens da vida pública, temos que respeitar a imprensa e também sermos respeitados. Porque eu tenho, no meu sentido assim, eu trabalhei algumas vezes em governo para homens públicos, fui advogado, e muitas matérias deturpadas levavam, às vezes, a uma derrota até política, como houve casos aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos um caso no escritório porque a imprensa deturpou tanto a história, que quando nós fomos ao Poder Judiciário discutir, havia um convencimento total daquela matéria, que nós tivemos que fazer a prova assim, de uma forma tão robusta que, no final, o próprio Poder Judiciário, o juiz ainda disse, eu não sabia que era isso. A imprensa me trouxe informações totalmente deturpadas. Então, senhor presidente, eu acho que nada mais que honrar o nome do Américo Ventura, com um homem que a gente sabe, e o senhor Laércio, que tem um jornalismo nessa cidade, com toda a imparcialidade, que abre as portas para todos nós lá nos defendermos, para nós divulgando nosso trabalho, e não só a imprensa escrita, e televisiva também, porque nossos meios de comunicação no Nova Friburgo hoje está mais que merecido o espaço a se reservando a eles. É uma imprensa responsável, uma imprensa que tem compromisso com os trabalhos feitos em nossa cidade, com a população de Nova Friburgo. A gente vê, temos 3 emissões de televisão em Nova Friburgo, temos um jornal em Nova Friburgo e me parece que uma revista também circulando. Então, vários jornais. Então, parabéns aí à presidência da Câmara aqui. Cheguei agora, tomei conhecimento dessa inauguração hoje, fui surpreso com isso, mas está de parabéns, e parabéns, senhor Laércio, pela sua trajetória e pela sua imparcialidade no seu jornal. Ouviremos agora o nosso vereador licenciado e atual secretário de Educação, o vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, senhor Laércio Rangel Ventura, diretor do jornal Voz da Serra, senhor José Duarte, presidente da Associação Friburguense de Imprensa, jornalista Henrique Amorim, nosso amigo sempre presente também nessa casa, Tony Ventura, senhores vereadores, profissionais do jornal Voz da Serra aqui presentes, senhoras e senhores. É uma honra muito grande estar aqui nesse momento, e eu que me ausentei há poucos dias da casa para assumir essa missão importante de conduzir a Secretaria Municipal de Educação, principalmente até essa reta final do exercício, para que tudo vá bem, em todos os sentidos. E me sinto muito honrado porque nós estamos abordando na noite de hoje 2 temas de fundamental importância. Um deles, uma ação que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, dia após dia, que é exatamente a abertura do Legislativo, a transparência que tem sido a marca das últimas gestões nessa casa. Me lembro, eu não era vereador à época, mas o então presidente, vereador Eduardo Valentim, criou de forma pioneira a TV Câmara, que teve uma repercussão muito grande naquele primeiro momento e que até hoje é assistida por muitos e muitos friburguenses. Mais recentemente, a partir da atuação do nosso presidente, vereador Sérgio Xavier, instituímos também a Rádio Câmara, que viabilizou um alcance ainda maior por conta da nossa querida Rádio Cipó ter essa capilaridade que muitas vezes a TV ainda não alcança. O 0800, um canal direto de comunicação com a nossa população, de reivindicação, de reclames, que são essenciais na construção de soluções para a nossa cidade. Temos agora, e hoje, e aí começa exatamente a junção com outro aspecto de fundamental importância, que é a história do nosso município, a inauguração de uma sala de imprensa com o nome de um dos grandes ícones da imprensa friburguense e que já na sua origem tem também uma atuação política, com P maiúsculo, com P que realmente dignifica aqueles que exercem, exerceram e exercerão cargos públicos na nossa cidade. Me chamou muito a atenção, não conheço, pelo menos não conhecia, e pretendo poder conhecer cada vez mais a história do senhor Américo Ventura Filho, mas me chamou muito a atenção ter sido ele um homem de confiança de diversos prefeitos que se sucederam, demonstrando o seu elevado espírito público e a sua alta confiabilidade. Isso é de um valor enorme para uma cidade, para um povo, para uma gente.
Então, eu quero, nesse sentido, parabenizar a família Ventura, que a cada dia conduz com maestria, sob a batuta do nosso querido Laércio Ventura, o Jornal Voz da Serra, que é o elemento que pauta todas as outras mídias do nosso município, não só as mídias, mas as ações políticas, tudo aquilo que acontece do ponto de vista da opinião pública na nossa cidade. Então, com certeza, mais do que justa essa homenagem. Quero parabenizar o vereador Sérgio Xavier, que ao longo do seu período de gestão tem conduzido a Câmara em condições cada vez mais abertas e transparentes, dando continuidade a outras ações de outros presidentes que também o fizeram. E dizer também da minha alegria, conversando com ele nos informou a intenção de inaugurar o portal Nova Friburgo Transparente no próximo dia 7 de dezembro, um projeto de lei de minha autoria aprovado já há algum tempo nessa casa, e que é mais um passo na condução de um legislativo atuante, um legislativo propositivo, também que não abre mão do seu papel de fiscalização do Executivo. E, nesse sentido, eu agradeço a oportunidade de aqui estar. Mais uma vez, parabenizo o senhor Laércio Ventura, toda a sua família, toda a sua equipe. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma honra retornar na noite de hoje, uma noite festiva, como já disseram todos os nossos colegas, em homenagem ao Américo Ventura, que dá o nome da sala de jornalismo, que eu tenho certeza que é mais um exemplo positivo que Nova Friburgo dará para muitas e muitas cidades, principalmente do interior fluminense. Muito obrigado, meus parabéns. Ouviremos agora nosso querido amigo, comendador, Tony Ventura. Olha, alô, tá ligado? Bem, acho que tá. Alô? Isso. Eu estou aqui como sobrinho do tio Meco, e eu diria uma coisa, aliás, eu não me referi à mesa ainda, mas eu até acho que é dispensável, né? Porque todos já fizeram, a gente já está aqui sem muito protocolo, estou aqui, afinal, como eu disse, como sobrinho, né? E muito feliz, porque essa homenagem a Américo Ventura Filho, seu filho aqui, Laércio, suas filhas ali, Laíse e Dalvinha, eu tenho certeza que Laís estaria aqui, porque ela deve estar adoecida. Estão aqui suas netas, Adriana, Ana Carla e Gilze. Tudo bem. Então, tem uma representação aqui já bonita da família, eu aqui como sobrinho. O que eu poderia dizer depois de tanta coisa, depois de tanto gesto de reconhecimento, de uma justiça, uma situação realmente de muito orgulho para nós, porque o tio Meco, na família, era uma referência. Ele era a referência dos seus irmãos, que, com muito orgulho, meu pai era um deles, e, depois do seu falecimento, a referência maior da família passou a ser o Laércio. E isso é um motivo de orgulho muito grande, essa trajetória do jornal, essa luta toda, esse dia a dia, que é uma coisa que já foi aqui mencionada de várias formas, de várias histórias bonitas, comparativas, situações, revolução que passou, situação de democracia, situação de tudo, política. E a lembrança de fazer uma homenagem dessa, meu caro presidente Sérgio Xavier, meus parabéns, parabéns a essa casa, parabéns a você, e da nossa família fica aqui o reconhecimento e o orgulho por essa homenagem tão bonita. Veremos agora o presidente da Associação Fluminense de Imprensa, e ele fez questão, quando solicitou isso, que também dissesse que ele é um dos funcionários, com muito orgulho aí, do jornal A Voz da Serra, e pertencente, portanto, a esta querida família do meu amigo José Duarte. Meu presidente, senhores vereadores, Tony, meu diretor Laércio, vereador licenciado Marcelo Verli, Henrique Amorim, companheiros, o momento de hoje é muito importante para todos nós jornalistas. Quando eu conversava com o vereador Sérgio Xavier algum tempo atrás,
a importância de trazer a imprensa para dentro da Câmara. E isso acontece hoje. Já fui lá, já visitei a sala, já sentei na mesa, uma sala bastante aconchegante. Alguns colegas reclamavam que não vinham à Câmara porque não tinham onde ficar. Agora tem uma sala bastante bonita, informatizada. Então, daqui agora, dá para se fazer jornalismo para o mundo inteiro, dá para mandar o noticiário para o mundo inteiro. Essa homenagem que acontece hoje é importante também porque ontem à noite o nosso bispo diocesano chamava a gente para comunicar que está criando na Mitra Diocesana um centro de imprensa. Começou hoje a construção para trazer a imprensa para dentro da Igreja Católica também. Com relação à sala de hoje, é uma honra para nós da Associação de Imprensa, porque Américo Ventura também é fundador da Associação de Imprensa. O jornal A Voz da Serra, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, são 65 anos divulgando a veracidade dos fatos. E é uma vaidade que eu tenho hoje muito grande, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Isso é bíblico. Muita gente gostaria de estar lá hoje, mas quem está, o faz com muito orgulho, com muita gratidão, porque, querendo ou não, é o principal jornal, digamos, da região serrana. E eu termino com uma frase de São João Bosco, que diz o seguinte: se fizermos o bem, encontraremos o bem. E o que a Câmara faz hoje é um bem para toda a imprensa, para toda a mídia falada, escrita ou televisada. Ouviremos agora, portanto, nosso querido, homenageado hoje em nome de seu pai, nosso querido amigo Laércio Ventura. Meu caro presidente Sérgio, pessoa cuja atuação nessa presidência é bastante admirado por nós pessoalmente, por razões que iremos falar daqui a pouco. Meu amigo Marcelo, meus amigos companheiros da Voz da Serra, Henrique e José Duarte, meu primo Tony, meus vereadores, meus caros vereadores, diletos amigos, meus queridos parentes, colaboradores do jornal. Quando a gente sabe que vai ser homenageado, ou sabe que vai ter de representar o seu jornal, a sua atividade, ou participar de uma homenagem a uma pessoa querida, é claro que a gente consegue concatenar mais ou menos pensamentos para transbordar aquele agradecimento que certamente seria inevitável. Acontece que a gente também não é super-homem. Quando chega a uma idade já meio provecta, ou provecta, pensa que passou por todas as vicissitudes e todas as emoções, ainda tem mais uma, pelo menos mais uma, que é essa que nós estamos vivendo pessoalmente hoje. De fato, vão meus primeiros agradecimentos às palavras de todos os oradores que me antecederam, que de uma forma ou outra eles procuraram e conseguiram retratar um pouco daquilo que foi Américo Ventura Filho. Nós mesmos, que privamos bastante da vida dele, não temos ideia, não fazemos ideia de tudo aquilo que ele representou na cidade de Nova Friburgo. A ideia que hoje nem sempre permanece
ver um homem que foi o funcionário exemplar da prefeitura, que chegava às 6 horas da manhã, impreterivelmente, quando o horário da fábrica, da prefeitura era às 11 horas, às 6 horas ele já estava lá. E saía 5 horas impreterivelmente, porque tinha uma regularidade de vida muito interessante. Esse homem que, conforme o presidente e o Marcelo falou, foi um dos primeiros funcionários dessa casa. Começou jovem, autodidata, e foi o redator de ata dessa casa, só saindo dela por força da chegada de uma ditadura em 1934, onde o governo federal fechou todas as câmaras municipais e as assembleias, e para não deixar os funcionários desempregados, os colocou junto aos poderes executivos das cidades. Começou, então, a história de Américo Ventura na prefeitura de Nova Friburgo, galgando todos os postos de confiança. E o que realmente muito nos orgulha dela, a luta que nós participamos bastante, e até atemorizados, porque ele não escondia os seus pontos de vista, era inflexível até nos pontos de vista, defendia ardorosamente, mas ele passou por todos os tipos de prefeitos, de diversas facções, de diversos pensamentos, alguns até por força já da democracia. Ele passou por um governo que vinha com todos os ranços, todas as tentativas de vingança, e certamente aquele homem que tinha aquela rigidez de opinião, certamente seria um dos mais visados. Qual foi a surpresa de nós outros, mas também e principalmente dos defensores dos que ganharam a eleição na época, com a surpresa do prefeito, Dr. César Guilherme, que representava a UDN na ocasião, ter colocado em seu ponto principal, seu principal funcionário, chefe de gabinete e secretário pessoal, o nome de Américo Ventura. Isso causou todo tipo de especulação e até de resistências, e ele foi realmente inflexível e manteve. Isso foi depois com os outros, sempre exerceu com enorme lealdade, mesmo na oposição, fazendo jornal, ele era intransigentemente funcionário e defensor das coisas públicas de Friburgo. Passei rapidamente sobre isso, para também lembrar o jornalista que, junto com outros, fundou um jornal também abraçando a vinda da democracia em 1945. Essa foi a sua principal bandeira, a defesa intransigente da democracia. Isso está na primeira página da primeira edição da Voz da Serra. Conquistou todo tipo de amizade e respeito por parte de todos os seus adversários. Na verdade, ele combateu sempre o bom combate, e é que, apesar de, às vezes, as lides jornalísticas serem bastante árduas, ele conseguiu o respeito e a amizade de todos os seus adversários, de todos os seus
opositores, que sempre o respeitaram bastante pela sua postura. E era o defensor, daí é que eu queria fazer um pouco de ilação de que era um defensor intransigente da democracia. Democracia essa que eu sou também um admirador profundo, porque todas as vezes que participei e recebi as honrarias, todos os tipos de honraria dados por essa casa, nas diversas comemorações de aniversário do jornal, posteriormente com a outorga da Comenda Barão de Nova Friburgo, que é uma das comendas que eu mais me orgulho, e sempre defendi e sempre admirei a forma democrática desta casa, que, afinal de contas, é a essência da democracia. Assistimos sempre para o programa de TV, as discussões, mas elas fazem parte do que é a democracia. Democracia que tem que me fazer agradecer, presidente, porque, sem querer bajular por estar presente, o senhor presidente tem dado alguns exemplos e deles nós somos bastante agradecidos. Primeiro, uma das lutas mais atuais do meu jornal foi bem compreendida por essa casa, que prestou a mais devida homenagem a um cidadão que está aí, o Jean Bazette. Foi uma das lutas do jornal que democraticamente sempre se bateu em prol da homenagem a esse grande homem que fez tudo por Friburgo e foi tudo em Nova Friburgo e que estava esquecido pelos poderes públicos e reabilitado pela sua direção e dos companheiros seus de Câmara. Esta também, temos que ser francos, culminou também com uma justiça de dar o nome à tribuna de Dona Laura Milheiro, uma grande amiga, que justificava também, e era incompreensível o nome de pessoas alienígenas e que nada diziam com a história de Nova Friburgo. Por isso que também foi mais um exemplo de democracia e de reconhecimento com as coisas de Nova Friburgo. Também me permito agradecer por mais essa atitude. E culmina agora meus agradecimentos a essa homenagem que os senhores fazem, dando nome, criando a sala de imprensa, que era absolutamente necessária e que nos honra bastante de ter o seu nome como padrinho, achando que realmente foi justa e muito merecido esse galardão que vocês dão, esse nome que vocês dão à sala. Eu dizia no começo que a gente se prepara, mas fala mais alto a emoção, fala mais alto o coração do que outras coisas. E minhas palavras também são de agradecimento àqueles que nos ajudam a continuar trazendo o nome de Américo Ventura e de continuar fazendo a imprensa que ele sempre desejou fazer. É uma luta diária, realmente é muito gratificante para nós, apesar da luta diária, de termos colocado o jornal diariamente à disposição do povo de Nova Friburgo. Acho, presidente, que, além de toda essa gratidão,
eu preciso fazer um agradecimento diferente e especial. Mesmo sem saber, esta mesa diretora e essa Câmara de Vereadores, ao dar o nome de Américo Ventura, além de tudo que nos comove a família Ventura e a família Voz da Serra, nos remonta a um passado que não interessa lembrar, mas que o seu ato de dar o nome de Américo Ventura resgata uma das maiores dívidas que esta Câmara, uma das grandes falhas que essa Câmara praticou em 1982 e que nós não pretendemos relembrar, porque, graças a Deus, o tempo ajuda a suavizar as dores e as injustiças. Não vem ao caso, mas realmente foi um resgate fantástico que provavelmente, certamente, o senhor nem sabia, mas que acaba de resgatar toda com a nossa gratidão e até nos deixa comovido por este fato, porque também faz lembrar a forma incompreensível do ato que foi praticado anteriormente por um dos seus bastante antecessores. Tudo isso realmente é de gratidão, são palavras só de muita gratidão por todos esses fatos, presidente Sérgio. E desejamos só também agora que essa sala sirva para todos aqueles que continuarão praticando a imprensa de Nova Friburgo a partir de hoje e que ela se eternize, cresça naturalmente e se eternize em prol de uma imprensa a mais salutar possível. Muito obrigado. Eu primeiro gostaria de agradecer as palavras ditas pelo senhor Laércio Ventura, pelos demais vereadores, mas de fato não sei qual o fato que o senhor se retrata nesta noite. Com certeza, se soubesse, tenho certeza até outras pessoas já teriam feito a mesma justiça anteriormente, mas quero dizer que, primeiro, da nossa intenção, da minha presidência, atuação, com os demais companheiros que compõem a mesa diretora, que comungam dos mesmos ideais, das mesmas ideias, dos mesmos objetivos, o vereador Marcelo Verli, licenciado, vereador de São Flávio, vereador Reinaldo Rodrigues, vereador Manuel Martins, vereador Luciano Faria agora, da mesa diretora, os demais vereadores que compõem esta casa, vereador Reinaldo Rodrigues, que apoiam iniciativas como essa, que fazem com que a gente permaneça com o mesmo intuito e objetivo de honrar o mandato que nos foi concedido, que tem o prazo de validade de 4 anos e que, durante esse período, a nossa missão aqui é honrar o voto dado através de iniciativas como essa, de proposições, de projetos, que versam sobre a qualidade de vida da nossa cidade, dos nossos munícipes. E esta é a nossa intenção, fazer com que cada vez mais busquemos a qualidade de vida melhor para todos nós, de Nova Friburgo, de toda a região. E hoje, ao termos a ideia de trazermos um projeto, dando continuidade à criação do Rádio Câmara, do Portal da Cidadania, do Portal Nova Friburgo Transparente, que iremos inaugurar no próximo dia 7 de dezembro, que eu já convido toda a imprensa aqui, toda a população de Nova Friburgo, e de hoje, fatos que já estão dentro desta casa, que
cada vez mais abertos para a população de Nova Friburgo. Não vou dizer que aqui era uma instituição fechada, mas ao assumirmos a presidência, temos dado cada vez mais ampla divulgação dos nossos trabalhos, das nossas ações, todos os projetos hoje que se encontram no nosso site, de iniciativas dos vereadores. Hoje nós temos um elo de comunicação com a população, com cada vereador, com cada órgão interno desta casa. Já tivemos aqui julgamentos, como disse o vereador Jorge Carvalho, de CPIs, inclusive de ex-colegas, né, desta casa que foram também julgados. Então, a nossa intenção é cada vez mais trabalhar com o intuito de dar transparência ao nosso trabalho e dignidade ao trabalho desta casa. E hoje, ao inaugurarmos esse, volto a afirmar, modesto espaço jornalista José Duarte e Solécio Ventura, que eu inicialmente aqui, né, são acomodações modestas, mas com certeza que darão a vocês condições de trabalho. Tenham certeza de que terão o apoio da presidência, dos órgãos internos desta casa e de todos os vereadores para que esta sala realmente funcione, que ela seja efetivada com o trabalho, que os jornalistas encontrem aqui o amparo e todas as condições de trabalho que necessitarem. E tomara, né, já estou aqui pensando alto, né, que futuramente, né, os membros que comporão a mesa diretora possam dar prosseguimento a este trabalho e, se for o caso, né, até uma ampliação ainda mais dessa sala, que tomara que ela seja tão usada, que nós busquemos num futuro bem próximo a sua ampliação e com mais condições ainda de trabalho. E dar a esta sala o nome de Américo Ventura Filho, com certeza, senhor Laércio, né, também não estou aqui rasgando elogios à sua atuação enquanto homem, pai de família, friburguense e como jornalista que deu prosseguimento ao trabalho que foi iniciado pelo seu pai, mas que o nome de Américo Ventura Filho foi uma unanimidade, né? Com certeza foi uma luz que se acendeu, né, ao trazermos, ao termos essa ideia de darmos nome a este tão importante espaço hoje na nossa casa, Américo Ventura, como tantos outros, como o senhor disse, plenário Jean Bazé, tribuna Lauro Milheiro de Freitas, iniciativa do vereador Marcos Medeiros, vereador Marcelo Verli, e ao segundo andar, o nosso querido saudoso vereador Sebastião Pacheco, que trabalhou muito por essa cidade, ao nosso centro de pró-memória, Humberto Eujaic. Então, nós estamos tentando reverenciar aos grandes ícones e nomes que fizeram a história de Nova Friburgo. Então, eu tenho certeza de que nós, nesta noite, estamos trazendo, como o senhor disse, né, uma justiça ao reconhecermos e ao nominarmos a sala de imprensa da Câmara Municipal de Nova Friburgo, do Poder Legislativo de Nova Friburgo, como Américo Ventura Filho. Tenha certeza, senhor Laércio e toda a sua família, as suas filhas, as filhas as suas irmãs, filhas de Américo Ventura Filho, de que esta Câmara hoje se sente muito honrada ao ter nas nossas paredes não só a foto, né, do nosso querido saudoso Américo Ventura Filho, mas o nome Sala de Imprensa Américo Ventura Filho. Com certeza, né, nos dá ainda mais entusiasmo de que nós estamos no caminho certo e de que o caminho é esse, devemos trilhá-lo de braços dados. Todo o trabalho que é feito aqui, nós não nos envergonhamos dele. Prova disso é que queremos cada vez mais a imprensa ao nosso lado, divulgando os principais acontecimentos que ocorrem nesta casa. Se existirem no futuro, né, momentos que com certeza irão nos envergonhar ou que não deveriam fazer parte desses trabalhos, com certeza serão assinados e reconhecidos por cada membro que trabalham nesta casa. Mas tenho certeza que o intuito é outro, o caminho é o inverso, o caminho é o de dar orgulho à nossa cidade, dar orgulho a este parlamento, e eu tenho muito orgulho de pertencer a este parlamento, pelo terceiro mandato, pelo segundo mandato como presidente, que ações como essa, que são aplaudidas pelos nossos colegas, que são esse reconhecimento às nossas principais personalidades. Então, tenham desta casa, o senhor Laércio, toda a sua família, de que, do nosso agradecimento, em primeiro lugar,
pelo homem que foi Américo Ventura Filho, pelo funcionário que foi da Câmara Municipal de Nova Friburgo, do Américo Ventura Filho, né? Eu aqui cometi um erro grave dizendo que isso aconteceu nos anos 70, mais 70, né? Ele faleceu no ano de 1973, foi lá nos idos de 1930, quando eu nem imaginava que iria chegar neste mundo, e Deus me permitiu estar aqui hoje, corrigindo esta falha, fazendo essa justiça, né, a um homem que já, muito antes de eu nascer, já fazia parte dos anais desta casa, dando orgulho, né, a este poder que hoje muito me orgulha presidir. Então, tenha desta casa, seu Laércio, o nosso agradecimento, né, e tenho certeza que o seu Américo, quando ele estiver, juntamente com o pai do vereador Jorge Carvalho, está lá, sabendo que o poder legislativo de Nova Friburgo, não o vereador Sérgio Xavier, não os vereadores que compõem esta casa hoje, mas o poder legislativo, a Câmara Municipal de Nova Friburgo, neste ato, reconhece o grande homem e o grande funcionário que foi Américo Ventura Filho. Nesse momento, eu vou convidar a todos, né, para o ato simbólico de descerrarmos a placa. Eu convido também as filhas do Américo Ventura, que está conosco, os vereadores, né, para, num ato simbólico, nós descerrarmos a placa e encerrarmos essa sessão. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. Uma vez de ter a família Ventura conosco nesse evento e de inaugurar, né, para toda a imprensa de Nova Friburgo e região, esse espaço, né, que sirva de muito trabalho, de serventia, nessa parceria que, nesse ato simbólico, a gente sela, né, com um dos principais meios de comunicação da nossa cidade, que é o Jornal Voz da Serra, com a tradição da sua família, de Américo Ventura Filho, e a gente sela entre o Poder Legislativo de Nova Friburgo e a imprensa de Nova Friburgo, de toda a região, um trabalho de parceria, um trabalho mútuo, né, pelo fortalecimento das políticas públicas da nossa cidade, principalmente visando uma melhor qualidade de vida para todo o nosso povo, da nossa gente. Então, nesse ato, eu gostaria de convidar o seu Laércio da família para descerrarmos a nossa placa, né, inaugurarmos esse espaço com muita honra e orgulho. Uma biografia. Obrigado, ficou melhor, mais bonito. Toda uma biografia. TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Profissionalismo na gestão pública.